E lembrando, domingo que vem de manhã, hein? 10 horas da manhã, a Glória não vai esquecer de chegar aqui às 6 da tarde, né? Pô, chegou ninguém ainda, né? Então, domingo que vem, 10 horas da manhã. 10 horas a gente começa. 10 horas a gente começa em ponto. Amém? Hoje a gente começou 6 horas em ponto, né? A Simone estava aqui igual aquela música, estou falando com as paredes, né? Tinha pouca gente, 6 horas. Ninguém entendeu a gracinha, piada. Tinha uma música que falava isso. Bom, e por último, gente, quarta-feira agora que vem, a gente começa um novo plano de leitura. Amém? Estamos terminando esse nosso plano de leitura, que foram 60 dias, a gente começa um plano novo agora, sobre sabedoria e propósito, e vida com Deus. Amém? Mais 60 dias, quero convocar você a estar junto conosco, nesse período de leitura bíblica. A gente continua com essa proposta de 2 capítulos por dia. 2 capítulos é tranquilo, né? Né, Richard? 2 capítulos, quanto tempo você lê? Não, sem estudar, só ler. 10 minutos. É bastante, hein? Você lê de trás para frente? Lê pausadamente, mas dá para ler mais rápido até, né? 2 capítulos, gente. Então a gente começa quarta-feira uma nova leitura bíblica. Aleluia! Bom, gente, vamos para a palavra dessa noite. Existe algo que eu creio que Deus também está trazendo para nós, bastante importante nessa caminhada com Jesus, porque o Senhor, Ele conhece bastante as pessoas, né? Deus, Ele é especialista em gente. Amém? O negócio de Deus é gente, né? O negócio de Deus são pessoas, o nosso coração. Ele conhece muito bem o coração do homem. Jesus está muito próximo do nosso coração, conhece até mesmo os nossos pensamentos. O salmista um dia expressou isso para o Senhor, né? Salmo 139. Ele descobriu que o Senhor, Ele conhecia os seus pensamentos, conhecia a palavra que sairia da sua boca antes mesmo que ela saísse. Deus já conhecia, e Deus nos conhece. Eu creio que Ele tem algo importante para nós, então, conhecendo assim, nós, conhecendo a nossa natureza, a natureza do ser humano. E eu não sei se você vai estar dentro dessa estatística, eu creio, para todos nós. Porque quando algumas coisas acontecem conosco, geralmente a gente tem algumas reações. Quando acontece alguma coisa inesperada, ou quando, enfim, acontece alguma coisa desagradável, ou quando acontece alguma coisa que te pega de surpresa, geralmente nós reagimos às coisas, não é? Acontece alguma coisa, na hora você tem uma reação. Dificilmente você fica quieto, você fica parado. É uma reação para tentar resolver subitamente aquela situação que está sendo apresentada para você. Essa é uma característica nossa, é uma característica do ser humano. Quando acontece algo conosco, a gente pensa na hora, a gente calcula, a gente se esforça, se for necessário um esforço, para tentar ajustar aquela situação e tentar adequá-la, para que a gente possa vencer aquela situação ou passar por ela. Ou talvez, quando acontece algo e você não vê saída imediata, pelo menos sair correndo, você sai, não é verdade? Porque tem situação que parece assim, não ter saída. Essas situações que não têm saída são as famosas situações Ney Matogrosso. Alguém conhece a situação Ney Matogrosso? O pessoal das mais antigas aí. Situação Ney Matogrosso, para aqueles que são nascidos 1980 para baixo, 80, não a idade, isso daí, mas o pessoal mais antigo ouvia isso. Qual que é a frase do Ney Matogrosso? Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Então, existem algumas situações que parecem que elas são assim, situações Ney Matogrosso. Eu lembro de uma vez quando nós
tínhamos as crianças pequenas, a gente foi para um aniversário, uma história que a gente não esquece, a gente sempre lembra, estando ali com os meninos, e não vou lembrar exatamente ali os detalhes, né, mas o fato importante que aconteceu. Eu e os meninos, nós nos ausentamos daquele lugar ali do Parabéns, era num sítio, numa fazenda, e para conhecer ali, né, para desbravar. Quando os meninos eram pequenos, a gente fazia bastante isso, desbravava ali com eles lugares, era um tempo muito gostoso, e naquele aniversário eu fiz isso com eles. A gente começou e saiu caminhando por aquela fazenda, tal, e não sei o que. Daí, sem saber dos perigos e aquilo que estava acontecendo, a gente começou a pular algumas cercas, né? E a gente entrou numa cerca, num lugar ali, a gente viu que estava cercadinho, e de repente, não sei como a gente não viu isso antes de entrar, mas quando a gente estava lá, a gente viu um touro. E estava lá um touro, e os meninos eram muito pequenos. Um deles era tão pequeno que eu coloquei já debaixo do meu braço, o outro eu segurei pela mão, e o outro acho que eu fui empurrando, né? São 3, não dá para você pegar os 3 no colo. Eu sei que a hora que eles viram o touro, eles olharam para mim, e daí eu, enfim, fiz aquela cara de, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, é somente um touro. E aquele touro estava numa distância, talvez, não sei, metade aqui da igreja, estava o touro lá, olhando para nós, e o touro também ficou incomodado com aquela situação. Ele falou, o que eu vou fazer com esses caras, né? Estão invadindo aqui meu espaço. Mas, enfim, eu falei para eles, vamos voltar devagarzinho, sem fazer nenhum barulho. E a gente voltou, dando alguns passos, tal, bem lentamente. Vocês não vão acreditar, mas conforme eu dava um passo, o touro dava um passo dele. Era como que se ele falasse, é essa a ideia, vai saindo, aqui é lugar privado, você não deve ter lido a plaquinha ali. E a gente dava um passo, o touro ia dando um passo. Só que daí o que acontece com a gente numa situação como essa? Dentro das reações nossas, porque a gente tem reação, né? Sempre tem uma reação dentro de nós. Isso é natural, isso é nosso. A minha reação ali para tentar proteger os meus filhos, porque pai, eu acho que a maioria é assim, né? Está pensando nos filhos, né? Em você depois você vê, né? Mas eu tenho que salvar os meus filhos. Eu peguei e comecei a acelerar o passo para a gente sair logo. No que a gente começou a acelerar, o touro começou a acelerar e que saiu correndo atrás da gente. Cena de filme, gente. A gente pegou, subiu, pulou a cerca, caiu do outro lado e o touro ficou ali com aquela cara de vitorioso, né? Mas é a reação que eu encontrei naquele momento. Será que se o touro estivesse mais perto eu teria sucesso? Mas são reações. Glória a Deus que eu tomei aquela. Eu poderia ter ficado parado lá o dia inteiro. Não tinha celular. Imagina, não ia ligar para ninguém. O que ia acontecer? A gente toma decisões. Quando a gente está diante de perigos, quando a gente está diante de situações adversas, a gente sempre toma decisões. E essas decisões são reações. E nós temos nomes para essas reações. Um primeiro nome para as reações que nós tomamos quando nós estamos diante de situações é o impulso de controle. Esse é o nome de uma reação nossa como seres humanos, impulso de controle. O que seria um impulso de controle? É essa tendência natural de querer assumir o controle da situação imediatamente. Isso se chama um impulso nosso de tentarmos controlar aquela situação que está vindo contra a gente. Quando algo sai do esperado, o cérebro tenta reduzir o quê? A incerteza e resolver rapidamente aquela situação, para trazer talvez uma sensação de segurança. A gente vai elaborando coisas, e o nosso cérebro ele faz isso. No reino animal, quem funciona dessa forma é a formiga. A formiga ela age dessa maneira. Não sei se você já viu uma formiga diante de obstáculos. O que a formiga faz? Você já viu uma formiga parar diante de um pirulito que está caído? Não, pirulito não, porque se tiver um pirulito ela vai ficar lambendo o pirulito ali, né?
Vocês sabiam que formiga lambe, né? Lambe, só pesquisar aí, formiga lambe. Formiga tem uma linguinha, ela é conhecida... Estou brincando. Mas enfim, vamos pensar que tem um obstáculo. A formiga chega na frente do obstáculo e o que acontece? Ela fica pensando, meu Deus, né? O que eu vou fazer com esse obstáculo? Ela reage, e a forma reativa, automática da formiga é ela reorganizar na hora a sua rota. Quando algo sai do ambiente das formigas, esse algo muda no ambiente delas, não existe espaço para elas esperarem. É muito interessante isso. Uma formiga não fica esperando, ela não fica raciocinando, ela simplesmente muda a sua rota, faz parte dessa programação que as formigas vieram. Se o caminho é interrompido, elas imediatamente reorganizam a sua rota e tentam contornar o mais rápido possível aquele obstáculo. Tudo é rápido, tudo é ação, tudo é controle na vida de uma formiga. Agora por quê? Porque o pensamento de uma formiga é reduzir o caos o mais rápido possível. Poxa, as formigas, elas até que elas pensam. Alguém entende? Temos veterinário? Não é veterinário que cuida de formiga, né? Zoólogo? Como que é? Quem entende de formiga é quem? Não vou nem repetir o que o Sandro falou. Eu não sei o nome, mas a formiga, na verdade, ela funciona desse jeito. Por quê? Porque ela busca uma solução. O importante para uma formiga é restabelecer a sensação de ordem. Maravilhoso a formiga. Outro nome para as nossas reações, essa é a da formiga. Um outro nome é resposta de luta. A primeira resposta nossa, ou a primeira reação, é um impulso nosso para tomarmos o controle. O segundo se chama resposta de luta. Ela vem de um mecanismo também de sobrevivência. Diante de um problema, o corpo entende como uma ameaça que está à sua frente e reage, tentando enfrentar da melhor maneira também, resolver na hora aquela situação. Os músculos tensionam, a respiração muda e parte para cima. É automático. Só pensa depois. Isso aqui se chama resposta de luta. Agora, quem no reino animal vocês acham que age dessa forma? Não é a formiga. Não é a formiga. Não, mas a formiga, deixa a formiga. Vamos pegar o outro bichinho agora. Quem é dessa forma? Parece uma situação, vai para cima e pensa depois. Por quê? Porque tem que resolver. É o personagem da minha história, é o touro. O touro, ele funciona assim. Ele parte para cima, é algo automático dentro dele. Um outro nome para as reações humanas: intolerância à incerteza. A pessoa não suporta, simplesmente ela não suporta ficar sem uma resposta, sem controle, sem entender aquilo que está acontecendo. Quem funciona assim no reino animal é o macaco. O macaco é esse carinho. O macaco, quando ele encontra pela frente algo desconhecido, o que ele faz? Ele não fica só observando, ele toca, ele puxa, ele sacode, ele tenta abrir. Por quê? Porque o macaco, ele não lida bem com o não sei. O desconhecido para o macaco, ele gera desconforto, e esse desconforto gera nele uma ação imediata. Ele não aceita não ter o controle da situação, então o que ele faz? Ele tenta fechar situações que ainda estão em aberto, só para aliviar a ansiedade de não saber como resolver aquilo da melhor forma. Tem que, de algum jeito, solucionar essa história. Um outro nome, o último
Outro nome para as nossas, eu estou dando exemplo de bichinho para não colocar nós, né? Entendeu, né? Já pensou, quem age desse jeito? O Richard. Quem age desse jeito? A Ana, entendeu? Vamos colocar um bichinho aqui. Outro nome para reações normais de um ser humano diante de dificuldades. Hiperresponsabilidade. Esse parece que é bonito, né? Acontece uma situação, eu sou uma pessoa que tem uma hiperresponsabilidade. É quando a pessoa sente que precisa dar conta de tudo. Mesmo coisas que não dependem de nós, nós assumimos para nós como se dependessem. Quem vive assim? Acertou. O cachorro. O cachorro é esse cara. Alguns cães, eles desenvolvem um comportamento de vigilância até mesmo exagerada. Qualquer barulho, qualquer movimento, qualquer pessoa passando, eles reagem. Quem aqui já teve um cachorro? Fora a Silvinha e o seu Luiz, que sempre tiveram. Cachorrinho todo bonitinho. Não é assim? O cachorro é conhecido por ter essa hipersensibilidade. Qualquer barulho, qualquer situação, late, corre, ficam tensos o tempo todo. Cachorro, você acha que ele está de boa? Não está de boa. Cachorro está sofrendo de ansiedade, tenso o dia inteiro. Caiu um negócio lá, o cachorro na hora, meu Deus, mas por quê? Porque o cachorro, ele acha que ele tem que resolver tudo na casa. Coitado do cachorro, a criança chora, o cachorro ele tenta fazer alguma coisa para ele resolver aquela situação. O portão está fazendo barulho, o cachorro vai lá. Uma moto passa ali, ele sai correndo atrás do motoqueiro. Acontece qualquer situação dentro da casa, o cachorro ele está lá presente, como se tudo dependesse dele para manter o quê? Para manter a sua casa segura e em paz. Mas a verdade é, nem tudo, estou falando aqui para os cachorros, tá? Depois você chega em casa e conta para o seu pet. Nem tudo, gente, é ameaça. Nem tudo está sobre a responsabilidade dos cachorrinhos. Agora, como isso de repente aparece para nós? Para uma pessoa que tem esse tipo de reação também, aqueles que são conhecidos por ter uma hiperresponsabilidade, tentam responder ou resolver o problema de absolutamente todo mundo. Caiu um negócio, eu preciso resolver. Assumem pesos que não são dela. Sentem que, se não fizer algo, tudo vai dar errado. É como se estivesse uma pessoa que reage dessa forma, sempre de plantão. Mas o que acontece com uma pessoa que de repente ela passeia em alguns momentos por essas reações? Ou a gente, vamos falar a verdade, em alguns momentos a gente encontra uma reação como essa dentro de nós. Esse impulso. Esse não saber o que fazer com a situação, então rapidamente reorganizar. Algo saiu do lugar, eu já contorno, nem paro para pensar. Ou quando essas coisas todas vão acontecendo, eu me enxergo sempre como aquele que está de plantão. O que acontece? O que acontece conosco quando nós estamos vivendo dessa forma? Nós simplesmente ficamos cansados. Uma pessoa de plantão, que fica de plantão, ela fica cansada, mais cedo ou mais tarde a gente cansa, porque é um peso que nós não fomos chamados para carregar, aqueles que não são os que Deus coloca para nós. E aqui entra, é claro, um ponto espiritual, glória a Deus, né?
vai chegar na palavra, a gente vai chegar na Bíblia. Existe uma diferença que a Bíblia mostra para nós entre a responsabilidade e a sobrecarga. Tem coisas que Deus confiou a nós. Essas coisas nós podemos chamar das nossas responsabilidades. Mas tem coisas que pertencem a Ele. Imagina o cachorro ouvindo essa mensagem. Olha, é o seguinte: a partir de hoje você não precisa latir para tudo. Você não precisa se estressar com tudo. Você não precisa sair correndo na hora que alguém chegar. Espera a pessoa chegar. Às vezes não é para você a visita, né? Você já chega lambendo, já chega lá, chegando, pula em cima da pessoa. Calma. Nem tudo é sobre você e nem tudo precisa de você. Então, descansa. Descansa. Tem coisas que dizem respeito ao Senhor. Tem coisas que Ele vai precisar fazer. Nós podemos estar vivendo, por mais incrível que pareça, dessa forma, como um cachorrinho, alerta para tudo, tentando segurar tudo, tentando carregar tudo. Agora, é óbvio que o problema não é nós tentarmos resolver. O problema é quando a gente tenta resolver tudo e esquece que existem áreas da vida que elas não respondem à força. Existem áreas da nossa vida ou da vida que elas não respondem à inteligência. E existem áreas da vida que elas não respondem ao esforço. Elas só respondem, presta atenção nisso, algumas coisas só respondem à presença e à palavra de Deus. Essa era uma boa hora para o amém? Lembrando que nós somos uma igreja pentecostal. Eu acho que podia botar uma frase: igreja pentecostal, dá amém, dá uns gritos, dá uns pulos. Aqui no Revival tinha, né, Kelly Regina? Gritava, entendeu? Meu Deus do céu. Então está liberado o amém, aleluia! Glória a Deus. É aqui que nós podemos errar, igreja, ou estar errando, num excesso de vontade, que isso parece ser uma coisa boa, para resolver as coisas. Porque existem áreas da nossa vida que não respondem à força, como um relacionamento, por exemplo, desgastado. Você tenta conversar, você insiste, você se esforça, mas nada muda de verdade. Não responde à inteligência, como decisões que são difíceis, que sempre estão diante de nós. Você pensa, você analisa, você busca uma lógica, mas em alguns momentos você sabe que você continua sem paz. Situações que não respondem ao nosso esforço, como hábitos e áreas que você tenta mudar e tenta mudar há muito tempo, desde áreas e coisas dentro de você. Você promete, você tenta, você recomeça, você volta para o mesmo lugar e frustração. Diante de tudo isso, o que a gente precisa fazer? Pausa dramática. Se existem coisas que não respondem à força, que não respondem à inteligência, que não respondem ao esforço, e nós não vamos ser iguais a esses animais que vão continuar a vida inteira fazendo de um jeito, que vieram com essa programação. Se a gente enxerga tudo isso, o que a gente precisa fazer? Eu creio que Deus está nos levando de volta para algo fundamental da vida cristã e, por que não dizer, da nossa vida com Ele. Deus está nos chamando de volta a oração. Amém?
Oração. Se existem coisas que não respondem ao nosso esforço, não respondem à nossa inteligência, não respondem a nada que a gente possa fazer, que aquilo continua, para onde nós canalizaremos o nosso esforço para resolver algo que muitas vezes não estará nas nossas mãos para ser resolvido, dependendo daquilo que nós façamos. Nós precisamos voltar para este lugar que parece que não está muito mais na moda. Se você procurar uma pregação, uma palavra, essa última semana, esse último mês, vai ser difícil a gente achar algo a respeito deste lugar que se chama oração. Mas talvez é a coisa mais importante hoje que nós precisamos falar sobre ela, que nós precisamos olhar para a nossa própria vida, como ela está, porque o tema da palavra nessa noite é: a gente vence tudo na oração. Amém? Tudo. A gente vai vencer tudo na oração. E às vezes a gente fica aqui, sabe, nesses pontos que a gente sabe que são verdadeiros, mas dá um nó na nossa cabeça, porque a gente não segue, a gente não vai, e a gente se esforça, e a gente empreende até mesmo a nossa inteligência, a gente dá um nó nas situações, a gente deixa de fazer algumas coisas, a gente, mesmo espiritualmente, a gente coloca força, mas a chave que a Bíblia vai mostrar para nós, e que parece que a gente vai se esquecendo em alguns momentos, e é claro que existe algo que a nossa natureza sempre vai correr, é para um lado oposto daquilo que é espiritual para as nossas vidas, e a nossa natureza vai querer correr deste lugar de oração, simples e simples, lugar de oração, um lugar onde nós passamos de novo a depender do Senhor e apresentar para Ele, mas não é aquela oração que nós, entendeu? Durante o dia, eu estou em oração, eu orei. Existem alguns momentos que a gente sabe que a gente vai resolver essas situações todas neste lugar, mas nós precisaremos estar neste lugar de verdade, esse lugar de oração, porque oração é o lugar onde a gente para de tentar controlar as coisas, para de reagir por impulso, é na oração. Para de querer resolver as coisas tudo na hora. Para de não suportar mais a incerteza. Para de assumir pesos como se fossem todos nossos. E começa a depender e a descansar, entregando todos esses pesos que as nossas reações vão acumulando nas nossas costas. A gente aprende neste lugar de oração simplesmente a descansar, a entregar todas essas coisas que nós vamos carregando, porque nós somos resolvedores de coisas, porque o maior problema, muitas vezes não é o que está acontecendo fora, não são as situações que nós estamos atravessando, o problema é o que essas situações elas estão movimentando dentro de nós, e o único lugar que nós conseguiremos resolver isso é na oração. Eu não sei quem estava aqui semana passada, mas o texto de Abacuque, capítulo 3, se você ler o texto desde o começo, tem um detalhe ali até no título. Qual é o detalhe do título do texto de Abacuque que ele rasgou o coração dele? Alguém lembra? Simplesmente, o capítulo 3 de Abacuque é uma oração. Oração, gente. Ele não estava falando com ninguém, não. Ele não estava falando com ele. Ele não estava ali na revolta. Ele não estava ali, derramando algo como se num lugar errado. Ele estava em oração. Ele estava colocando tudo aquilo diante do Senhor. E na oração, quando nós entregamos as nossas coisas, os nossos pesos, existe neste lugar uma resposta. É por isso que ele de repente muda a forma de enxergar aquela situação que ele estava passando. Por quê? Porque na oração nós recebemos algo
que é só neste lugar que está disponível. São as respostas de Deus, ou no mínimo uma paz que vai excedendo o nosso entendimento. É neste lugar de oração, quando nós oramos, nós desaceleramos. Alguém já teve essa experiência? Está naquele dia, aquela pilha, aquela situação, de repente você até parou o teu carro numa sombra ali, e falou, eu preciso orar. E começou a orar, e de repente você percebeu que isso aconteceu, você desacelerou. É neste lugar de oração que nós desaceleramos, e que nós voltamos a alinhar o nosso coração com o Senhor. Situações que estão fazendo barulho dentro de nós, que estão nos incomodando, que estão movimentando coisas desagradáveis dentro de nós, neste lugar da oração, nós passamos a receber um efeito que é do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito e até mesmo sobre a nossa alma. Nós não fomos chamados para reagir dessa forma, que a gente viu aqui que um ser humano normal, carnal, ele reage. Nós somos chamados a ir para este lugar de oração, para ali nós ouvirmos a voz do Senhor e termos uma direção para cada uma das nossas situações. Mas o que acontece conosco? Falando bem a verdade, acontece uma situação, nós reagimos e depois a gente pega a situação, a nossa reação e vai para a presença de Deus. Deus, o negócio é o seguinte, aconteceu uma situação, fulano de tal, e tarará, e daí Deus fala assim, tá aí, o que você fez? Ah, então, não tinha contado essa parte. Essa parte talvez foi a pior da história. Eu fui para cima, né? Fui para cima, porque eu imediato, eu tentei resolver e tal. Eu sou touro, né? Touro, fui para cima. Ou eu sou formiga, eu nem parei para pensar, já fui para outra situação. E daí você conta para Deus, tá, então agora a gente vai resolver o quê? A gente vai resolver o problema e vai resolver a tua reação, né? E às vezes a nossa reação é pior do que a situação. A reação, às vezes está ali, tanta coisa confusa dentro de nós, tantos, às vezes, gatilhos que estão dentro de nós, que a gente reage de uma forma pior do que aquela situação. Você já foi tentar conversar com alguém? Por que você reagiu daquele jeito? Ah, eu reagi por quê? Não, mas eu falei outra coisa. Nossa, eu entendi outra coisa. E a reação extrapolou aquela situação. É por isso que a gente vence tudo na oração, até a nossa carne. A gente vence tudo na oração. Só existe um lugar para nós vencermos. Amém, igreja? Queria abrir com você Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai ser projetado aqui, mas a gente também tem uma inteligência artificial que vai estar lendo junto. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem orado o suficiente? Pense em todas as situações que você está passando. Será que você tem orado de uma forma proporcional aos desafios que você tem enfrentado ou vivido? Porque assim, eu sei que a gente está passando por muitas situações, muitos desafios, cada um está passando por desafios. Mas se nós ouvirmos essa pergunta do Senhor, qual será a nossa resposta? Você tem orado o suficiente? Pensando na proporção das coisas que você tem atravessado? A oração é o lugar onde a nossa força simplesmente termina e onde a graça de Deus, ela começa a se manifestar. Por isso que nós vencemos todas as coisas neste lugar da oração, porque não é nós, não é a nossa reação, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa maneira de pensar ou de resolver, é a graça de Deus, é algo que Ele libera e faz por nós. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, igreja?
existem coisas que não vão se render ao nosso esforço, elas se renderão na presença de Deus. E parece que às vezes a gente está se esquecendo disso. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é claro que quando a gente chega em Mateus capítulo 11, 28, a gente entende um convite muito claro de Jesus para nós, mas eu vejo nessa hora, quando Jesus, ele faz esse apelo para nós, ele entendendo o que? Exatamente como nós funcionamos, como nós como homens, como mulheres nós funcionamos, como nós temos agido pelo impulso, como nós temos reagido às situações e como isso tem trazido um cansaço para nós. E eu creio que Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor ele toca exatamente nesse ponto que ele quer tocar em nós nessa noite. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Você percebe o que ele diz aqui? Ele não diz, resolvam, dêem um jeito, reajam, tentem mais um pouco. Ele simplesmente diz para pessoas que estão cansadas do que? De situações, envolvidas por tantos desafios. O Senhor simplesmente diz para essa pessoa, venham, venham. Eu creio que o Senhor está falando isso para nós nessa noite, é um convite de Jesus para nós, amém? É um convite de Jesus para nós nessa noite, um convite muito amoroso. Venham a mim, vocês estão cansados, eu enxergo esse cansaço, eu enxergo esse sobrepeso, essa sobrecarga. Eu quero ensinar para vocês de novo a respeito de um lugar onde todo o descanso e todas as coisas elas são resolvidas, e se chama a oração. O Senhor aqui, eu creio que também aponta essa direção para nós, que todas as coisas, até mesmo as nossas inseguranças, a nossa ansiedade, a nossa falta de paz, seria resolvida nesse lugar que se chama o lugar de oração. 1 Pedro capítulo 5, 7 ainda diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém? Talvez o que Deus está nos ensinando hoje não é como resolver todas as coisas, mas qual é o lugar que nós deveremos ir para que Ele resolva. Amém? Glória a Deus. Feche um pouquinho os teus olhos. O Senhor está nos chamando para este lugar. O Senhor está nos chamando para este lugar de oração. É um convite doce do Senhor, mas eu creio que é um convite porque Ele conhece os nossos dias, Ele conhece as nossas situações. O Senhor, Ele conhece cada uma das nossas realidades. O Senhor conhece. O Senhor conhece. E eu creio que Ele está mostrando de uma forma muito clara para nós nessa noite a respeito deste lugar de oração. É onde nós vamos parar de carregar sozinhos tantos fardos, onde nós vamos deixar as nossas desconfianças, nós vamos deixar as coisas que têm nos machucado, nos ferido. É neste lugar. Deus está nos chamando para nós estarmos neste lugar onde nós resolvemos todas as coisas nele. Muitas vezes, por essa nossa sede de nós resolvermos as coisas e colocá-las nos seus devidos lugares, nós vamos ficando dessa forma, exaustos, com as nossas emoções exaustas. Nós recorremos a outras situações, nós recorremos a outras coisas para tentar resolver algo que Deus está falando para nós simplesmente que a presença dEle resolveria.
E o Senhor está falando isso profundamente para nós nessa noite. Existe ainda um lugar de descanso, um lugar onde você começa a repartir aquilo que está no seu coração, sem pressa, sem medos. Oh, Jesus. Talvez hoje o chamado do Senhor para nós não é tente mais, se esforce mais. Talvez o chamado do Senhor para a gente nessa noite é: venha, venha para o lugar da oração, porque é nesse lugar que a gente vai voltar a viver do jeito certo, com o peso certo, aquilo que é nosso. Porque Deus, o Senhor, Ele está comunicando isso para nós nessa noite. Existe um lugar de vitória, existe um lugar de paz, existe um lugar onde todas as coisas serão vencidas, e este lugar se chama a oração. Fique em pé comigo. Aleluia, Jesus. Nós ouvimos a Tua voz nessa hora, Senhor. Pai, nós queremos, Deus, apresentar o nosso coração diante do Senhor neste momento. Pai, porque, Deus, isso mexe com algo que é tão profundo dentro de nós, Senhor. Que são essas nossas reações, a maneira que nós encontramos, Deus, de viver, de resolver. Deus, e nós poderíamos justificar tantas coisas nessa hora diante da Tua presença, Deus. Nós poderíamos falar a respeito das nossas motivações, o porquê nós temos feito dessa forma. Porque, Deus, diante de tantos desafios ou coisas que têm acontecido conosco, porque nós muitas vezes somos rápidos, porque muitas vezes nós tentamos resolver e depois até tentar acomodar isso neste lugar, Pai, da nossa comunhão, quando nós entregamos tudo diante do Senhor. Pai, nós poderíamos falar tanto a respeito disso, porque, Deus, nós somos especialistas também, Senhor. Nós somos especialistas, Pai, da nossa forma de enxergar e ver as coisas. Pai, nós sempre temos uma saída rápida também, mesmo que muitas vezes, Deus, não é a acertada. Mas, Deus, nós temos isso rápido também dentro de nós, Senhor. Pai, nós sabemos, Deus, o que nós temos feito, Senhor, diante desses desafios que o Senhor muitas vezes tem colocado, Pai, diante de nós. Nós sabemos como nós temos, Pai, nos ferido com situações, com palavras, com pessoas, Deus. Pai, nós sabemos o que nós temos feito com isso, muitas vezes antes de apresentar para o Senhor, Deus. Pai, nós sabemos que hoje nós colhemos, Pai, a respeito de tantas decisões que nós fomos rápidos em tomá-las, Deus. Porque é a forma que nós enxergávamos, porque é como nós, Pai, estávamos também programados, Senhor, pela nossa carne, pela nossa natureza. Mas, Deus, nós queremos hoje confessar todas essas coisas diante da Tua presença, Pai, porque nós sabemos que existe um lugar melhor para nós estarmos, Senhor. Existe um lugar que nós precisamos talvez conhecer mais, Deus, que nós precisamos, Deus, ter uma revelação maior a respeito deste lugar que o Senhor está nos chamando, que um dia o Senhor, Pai, chamou o Seu próprio Filho para estar neste lugar, Deus, em momentos também, Pai, decisivos da sua vida, Deus, momentos onde Ele se afastava, Pai, para antes de qualquer palavra, de qualquer ação, de qualquer decisão, Pai, buscar no Senhor aquilo que era a Tua vontade, Deus. Pai, nós temos sido rápidos demais muitas vezes, Senhor, e nós queremos confessar isso diante do Senhor nessa noite, Deus. Mas nós precisamos da Tua ajuda, Pai, porque isso não é natural para nós. Nós queremos ser essas pessoas, Pai, que Te amam, Deus, e que correm para o Senhor nos momentos mais difíceis, Senhor. Nós queremos ser estes, Pai, que amam este lugar da oração, Deus. Estes que amam este lugar, Pai, amam estar neste lugar,
que se derramam diante da Tua presença, assim como nós, Pai, encontramos em tantos salmos, Pai. Deus, estes homens ali que tinham uma experiência com a Tua presença em oração, se derramando, Pai. E quantas vezes, Senhor, as respostas vieram neste lugar. Deus, nós muitas vezes, nós estamos sem respostas, Pai. Mas nós temos culpado o Senhor por isso. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, Pai, e temos culpado o Teu agir por isso, Senhor. E nós queremos nos arrepender, Pai, diante da Tua presença também nessa noite, Senhor. Pai, porque nós resolvemos antes. Às vezes, aquilo que nós não entendemos é porque nós interferimos, Senhor. O resultado foi outro, Deus. Porque nós não temos, Pai, Pai, este ímpeto santo, Deus, espiritual dentro de nós, para antes de todas as coisas, antes de qualquer pensamento, nós nos dobrarmos diante da Tua presença e clamarmos, Pai, Deus, por uma intervenção Tua, por uma resposta Tua, Deus, por uma ajuda Tua, mover, Deus, Senhor. Pai, mas nós nessa noite nós queremos, Pai, te pedir que essa seja uma mudança, Pai, que aconteça conosco, Senhor. Pai, nós queremos que essa noite seja um marco nas nossas vidas espirituais, Senhor. Um marco onde nós aprendemos, Deus, a resolver as coisas da maneira Tua, Senhor. Onde nós aprendemos a enxergar as coisas com os Teus olhos, Senhor. Onde nós falamos aquilo que, Deus, está no Teu coração, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a conhecer este lugar que o Senhor está nos chamando, Senhor. Vinde a mim, aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Deus. Nós sabemos que essa palavra é para nós, Senhor. Nós sabemos, Deus. Mas muitas vezes nós só estamos ouvindo essa palavra e nós não gastamos nem mesmo 1, 2, 5 minutos do nosso precioso tempo na Tua presença, para nós podermos descansar, Senhor. Enfim, Senhor. Enfim, Deus. Enfim, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, para tomar essa decisão diante da Tua presença, Pai. Essa decisão marcar as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres de oração, Deus, que conhecem este lugar, que, Pai, que frequentam este lugar todos os dias, Senhor, que buscam todos os dias pela manhã, Senhor, pela manhã, Deus, pela manhã, Pai, a Tua presença. Nós queremos ser esses, Pai, que não fazem todas as coisas e depois, quando, Pai, a energia sobra, ou quando os olhos ainda estão abertos, buscam a Tua presença. Deus, nós queremos ser estes, Pai, que tem o Senhor como a nossa primazia, Deus. Tudo é o Senhor, Pai. Nós queremos ser esses, Pai, que correm para os Teus braços todos os dias, Deus, que aprendem com o Senhor todos os dias, Pai. Nós queremos ser estes. Esse é o nosso coração nessa noite, Deus. Levanta os Teus braços para o Senhor que está aqui neste lugar. Ele está te chamando para mais perto nessa noite. Está te chamando para este lugar de intimidade, para este lugar de oração. Abre os Teus braços para o Senhor, deixa Ele enxergar os Teus braços abertos como um sinal claro de um desejo Teu pelos Teus braços, pela Sua presença. Não abaixe os seus braços, fique com os seus braços levantados por um tempo enquanto você adora o Senhor nessa hora, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Os braços é o descanso, em Teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recaio em tua graça. Eu queria dar um testemunho a respeito de tudo que o pastor falou. A gente tem vivido tempos bem difíceis, onde nós temos sido afrontados em várias situações lá em casa. E, em especial, eu tenho visto o Góes, como eu sempre vi, trabalhando, reagindo às situações, fazendo todas as coisas. Ele não é como um pincher, como o pastor falou, mas eu diria que ele é um Doberman, porque ele realmente tem muita força de trabalho, ele tem muita sabedoria. Eu vejo ele sempre muito forte, independente da afronta e do problema que venha, ele sempre se posiciona profissionalmente de uma forma muito competente. Mas isso não está sendo suficiente. Ele tem feito tudo o que ele pode fazer e cada vez vem mais situações complicadas, mais coisas difíceis para ele resolver. E eu vejo ele orando todos os dias. Se tem uma coisa que ele faz é orar desde a hora que ele acorda. E eu sei que ele ora o dia inteiro. Não é só de manhã ali na hora do devocional, mas eu sei que ele ora muito. E eu sei que ele coloca todas essas situações difíceis diante do Senhor. E essa semana eu estava orando sobre isso. E eu comecei a entender desde segunda-feira no Senhor que algumas dificuldades, algumas afrontas, são simplesmente porque Deus quer de nós um novo posicionamento nele. E eu fiquei com isso, eu fiquei meditando. Eu comentei terça-feira no nosso live, eu comentei alguma coisa sobre isso, sobre estratégias de oração. E eu fiquei orando, e eu acho que foi na quarta-feira da manhã que eu falei pro Góes: eu estou entendendo que você precisa se posicionar de uma outra forma diante de tudo isso que está acontecendo. E eu entendo que você precisa orar, entrando mentalmente lá na fábrica e declarando o que tem que ser declarado, e expulsando Satanás daquele lugar e tomando posse daquele lugar. Mas você ora e entra e
passa por todos os lugares e vai declarando a vitória no nome de Jesus. Que Satanás não tem direito naquele lugar, que todo espírito de confusão deve bater em retirada, enfim. Eu falei tudo isso e fui trabalhar. E deixei ele, né? E à noite, quando eu voltei, ele disse: eu orei como você sugeriu. Eu fiz exatamente aquilo, eu andei por todos os lugares da fábrica. E eu recebi um vídeo agora, que a máquina que estava estragada, que era a máquina que mais produz naquela empresa, estava quebrada, estava estragada há alguns dias. E finalmente hoje eles acharam a solução e ela começou a funcionar. A máquina nova, que desde novembro nós não conseguimos trazer, entraram em contato e tem uma solução, ela vai vir para a empresa. E a máquina antiga, que nós precisamos vender, apareceu uma proposta para ser comprada. Então 3 coisas foram agitadas, foram não completamente resolvidas, mas houve resposta em um único dia, porque houve um posicionamento em oração, com uma estratégia diferente. E eu queria então compartilhar isso com vocês. Talvez vocês tenham orado todos os dias, mas a resposta ainda não veio. Busca no Senhor a estratégia de oração, porque Ele quer te ensinar, e às vezes a gente ainda não entendeu. Amém. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando para nós nessa noite, né? Ele está nos chamando para este lugar de oração. Não importa qual seja a tua situação, o teu problema, você não vai mais reagir a ele. Você vai orar. Você vai entrar neste lugar e você vai orar. Você vai buscar neste lugar as respostas. Você vai encontrar neste lugar as estratégias. Talvez o seu problema seja como esse que a Mi repartiu agora. Tem a ver com o trabalho. Você vai encontrar neste lugar de oração uma direção da parte do Senhor e uma vitória. Nós venceremos todas essas coisas que estão diante de nós na oração. Existem coisas na nossa vida que nós estamos indo para este lugar com força, neste lugar de oração, porque é neste lugar que nós venceremos as nossas batalhas. Talvez a sua batalha hoje é com os seus filhos, com a sua família. É neste lugar de oração. É neste lugar de oração que você vai conseguir com que a palavra de Deus alcance o coração dos teus filhos. Eu lembro a Michelle estava falando sobre o Góis, eu lembro tantas experiências que nós tivemos de oração, e às vezes a gente estava ali no alto da cidade, orando pela cidade, e cada um de nós levantava a voz, começava a proclamar e declarar a palavra de Deus sobre a Itália, sobre a cidade de Bérgamo, e daí chegava na hora do Góis, o Góis começava a orar, e eu libero em nome de Jesus salvação neste lugar e tal, e daí de repente eu também quero orar pelo Pedro, pelo André, pelo Guilherme, quero orar pelo Francisquinho, e começava a chorar, né? E orava pela família de todo mundo da igreja, porque nesse lugar o Góis aprendeu, e nós precisamos aprender, amém, igreja? É neste lugar que nós resolvemos todas as coisas da nossa vida, todos os lugares. Talvez você esteja cansado nessa hora, mas é neste lugar que você vai receber também um renovo incrível, como a presença de Deus traz para nós, renovo, amém? Enquanto nós cantarmos mais uma vez, para nós finalizarmos, se você precisa de um descanso nessa noite, só levanta uma das tuas mãos, e aquele que está do seu lado, nossa liderança, estará chegando perto de você, orando, para que um descanso do Senhor te alcance nessa hora, enquanto nós adorarmos, amém? Isso, levanta uma das tuas mãos. Queria pedir para você que está próximo, nossa liderança, chegar perto desses irmãos, para que um descanso do Senhor venha, amém? Cai em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
amados irmãos. Eu vou ficar segurando o som do teclado aqui para a gente não perder. Mas eu queria dividir com os irmãos algo. Mas eu acho que não vai dar, Alex, tu consegue segurar? Eu falo, eu toco, aí vai ficar um pouco difícil. Mas, irmãos, eu queria dividir com vocês uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo. Eu até falei alguma coisinha no Revival, né? É algo que, às vezes, tem palavras que a gente recebe, que a gente precisa esperar aquilo maturar, né? A gente nem sempre entrega de imediato. E, às vezes, tem umas que o Senhor diz assim, espera um pouco, que aos pouquinhos eu vou acrescentando as informações. E desde aquela que eu compartilhei na sexta-feira, veio mais coisas. Mas o que eu quero dividir com os irmãos é o seguinte: o tema que foi falado hoje à noite é um tema muito importante. Oração. Pode parecer um tema que, né, oração a gente sabe, a gente ora, é um tema, mas, gente, oração move tudo. A oração traz a presença do Senhor. A oração faz com que a gente seja alimentado, com que a gente cresça, com que a gente tenha respostas. Enfim, a oração é o nosso meio de comunicação com o nosso Deus. E através da oração, Ele fala aquilo que não está na nossa mente, que não está no nosso coração, que a gente ainda não sabe. Mas Ele sabe. Há uns dias que o Senhor anda falando comigo algumas coisas a respeito de posicionamento, né, Michele? E teve gente que eu compartilhei um pouquinho essa palavra, foi meio na ligeireza, porque era muita coisa, mas eu vou sintetizar para os irmãos o seguinte. Já há alguns dias eu ando sentindo de alguma maneira que está havendo um mover relativo aos tempos. Eu não estou falando final dos tempos, eu estou falando tempos. Ou seja, estações, tempos, que a gente, eventualmente o Senhor faz com que a gente identifique, com que a gente perceba em que estação que a gente está. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e tem até um texto em Crônicas que fala sobre a tribo de Issacar, que a tribo de Issacar é uma tribo que ela foi conhecida por ser conhecedora dos tempos, e através desse conhecimento ela dava as direções para Israel. E o Senhor, Ele nos dá essas direções. E aí, o que eu ando sentindo com relação a esses tempos? Eu fiquei assim, orando a respeito disso, oração, quero enfatizar isso. E aí eu fiquei assim, Senhor, mas é uma coisa que está muito além do que eu estou percebendo em nível individual. E talvez até congregacional, eu não sei se eu estou pirando, a gente pensa, né? Mas aí eu fui pesquisar em algumas páginas na internet, enfim, de proféticos, né? De profético, e eu vi gente falando exatamente a mesma coisa. Então, assim, o que eu quero apresentar para os irmãos, para que os irmãos estejam orando a respeito, busquem em oração, é o seguinte: é como se estivesse havendo um mover da parte de Deus de liberação de coisas que o Senhor quer fazer. E eu sou ainda ousada em dizer que esse mover é não apenas para nós individualmente, congregacionalmente, mas eu acredito que seja um mover que está havendo na igreja brasileira. Porque outros ministérios estão falando a mesma coisa que eu percebi, sem eu saber de absolutamente nada, sem ninguém ter me falado nada. Então, Senhor, amém? Porque a gente tem que ir buscando confirmações, né? E aí eu fiquei, Senhor, então quero que tu fale a respeito disso. Irmãos, quem se posicionar na oração ou naquela direção que o Senhor deu, vai alcançar, a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Mas existe de nós posicionamentos. No lugar que nós estamos, que sempre é o lugar de sempre, não vai acontecer. A gente realmente precisa se mover, a gente sabe o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus que nós cremos, que Ele é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Então, igreja, eu quero estimular a cada um essa noite a, em oração, em posicionamento, buscar o que é essa liberação que Deus tem. O que é essa liberação? Seja curioso, tenha sede, busque. Senhor, eu quero saber se o que a Zete está falando ali em cima realmente é verdade. Eu quero ver isso na minha vida. Quero que Tu me dê a direção, quero que Tu me mostres. Busca diante do Senhor sabedoria para poder compreender, para poder ouvir a voz dEle com transparência, porque está havendo esse mover de liberação. Liberação. É como se fosse assim, existem estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Cada estação ela tem começo, meio e fim. E nós estamos numa estação em que essa liberação está acontecendo. Então, igreja, o Senhor tem abençoado tanto a cada um de nós. E o Senhor quer continuar fazendo isso. E essa estação vai realmente nos chamar para a maturidade, para o crescimento, para que a gente... O nível que nós estamos é uma bênção, mas tem mais. Tem mais. A gente não pode se contentar com o raso. E não estou dizendo que isso é o raso. Mas a gente tem que sempre buscar mais no Senhor. Buscar a maturidade. Buscar ler a palavra e buscar do Senhor. Senhor, além do que eu já sei a respeito da palavra, existe algo mais que o Senhor quer me falar? Não se contentar com o que a gente já sabe, mas buscar diante de Deus essa maturidade, esse crescimento, porque só gente que busca maturidade, que vive maturidade, que se posiciona, vive liberação e vive tudo mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Está havendo um alinhamento, que eu até falei, né, pastor? Está havendo um alinhamento para que essas coisas aconteçam. Então, vamos nos sintonizar com o Senhor. Vamos buscar o que é esse alinhamento que Ele tem para nós. O que eu tenho que fazer? Vamos orar, ore. Senhor, aquilo que eu disse agora, aqui isso que a Zete está falando, é verdade? O que é? Fala para mim, ministra na palavra o que ela está falando. Amém? Então, irmã, eu quero estimular a cada um de vocês para buscar esse tempo que o Senhor está liberando sobre nós como igreja, e como igreja no Brasil, e onde quer que o Senhor queira, em nome de Jesus. Amém.